Volatilidade. Olha, para quem está começando no mercado, essa palavra soa quase como uma maldição, né? Ah, o mercado está muito volátil, como se fosse uma doença que a gente tem que evitar a todo custo. Mas e se essa visão estiver completamente errada? E se a volatilidade não for o inimigo, mas sim a professora mais honesta que existe? Ok, vamos mergulhar nisso. Essa é a ideia central que vai mudar o jeito que a gente enxerga o gráfico. Volatilidade não é um ruído aleatório que atrapalha a análise. Ela é a própria análise. É o mercado confessando, em voz alta, o que ele está sentindo, quais são as dúvidas dele e onde é que está a convicção. Pensa bem, um movimento grande no preço é um grito. É um sinal claro que diz, opa, aqui tem briga, aqui tem dúvida, aqui as emoções estão à flor da pele. Ignorar isso, tentar filtrar esse ruído, é como assistir a um filme e ignorar o personagem principal. Não faz o menor sentido. A volatilidade é a protagonista da história. Beleza, então, se é uma confissão, o que exatamente o mercado está confessando? Ele está falando sobre poder, sobre quem está no controle. Nessa primeira parte, a gente vai aprender a decodificar essa linguagem fundamental do preço. Antes de qualquer coisa, vamos alinhar uma definição simples e direta. Volatilidade é só a medida do tamanho do movimento. Pensa no tamanho da vela, do candle, ali no gráfico. Velas longas, com muita distância entre o preço máximo e o mínimo daquele período, isso significa alta volatilidade. Agora, velas curtinhas, quase um pontinho, mostram baixa volatilidade. Simples assim. A complexidade não está na definição, mas em interpretar o que essa amplitude toda quer dizer. E aqui que a chave vira. Muita gente tenta passar um filtro na volatilidade com médias móveis, outros indicadores, procurando um suposto movimento verdadeiro. Mas o movimento verdadeiro é a volatilidade. A questão é parar de tentar silenciar o mercado e começar a escutar de verdade o que ele tem a dizer. É uma troca de postura. A gente deixa de ser reativo e passa a ser investigativo. Olha, esse slide resume tudo de um jeito perfeito. Baixa volatilidade é o silêncio de um vencedor. Significa que um lado, compradores ou vendedores, está no controle total e não tem ninguém forte o suficiente para contestar. O preço se move pouco, sem esforço. Já a alta volatilidade, essa sim é o som da batalha. É o barulho de duas forças se chocando com tudo, lutando com violência pelo domínio do preço. Certo. Se a alta volatilidade é uma batalha, nem toda batalha é igual, né? Existem diferentes tipos de conflito e o mercado mostra isso pra gente com muita clareza. Vamos ver como essa luta se manifesta em 3 estados principais, cada um contando uma história bem diferente. O primeiro estado é a guerra em movimento. Imagina um gráfico de preços. A gente vê aquelas velas grandes com corpos longos mostrando a força do movimento. Mas elas não são todas da mesma cor, não. Existe uma tendência de alta clara, com topos e fundos subindo. Mas a cada avanço dos compradores, os vendedores respondem com força, criando aquelas sombras longas ou até velas de reversão. A batalha é real, a volatilidade está lá em cima, mas a direção geral, o avanço do exército, é inegável. Tem um lado ganhando terreno, mesmo que seja debaixo de fogo pesado. O segundo estado é o impasse violento. No gráfico, isso parece um eletrocardiograma descontrolado, sabe? Uma vela de alta enorme é imediatamente seguida por uma vela de baixa igualmente grande que apaga todo o ganho. O preço sobe 100 pontos e depois cai 100 pontos sem sair do lugar. Não tem topos e fundos subindo ou descendo. É uma consolidação, um retângulo no gráfico, mas com uma energia furiosa lá dentro. O mercado está literalmente gritando, eu não sei. E essa confissão de pura indecisão é a informação mais valiosa que a gente pode ter naquele momento. E, finalmente, o terceiro estado, o silêncio. Visualmente, isso parece um mar calmo. As velas são pequenas, os corpos quase não existem, o preço se move de lado numa faixa muito estreita, quase como se estivesse dormindo. Esse é o consenso. Mas aqui a atenção tem que ser redobrada. Essa calma toda pode ser o acúmulo de energia. Pensa numa mola sendo comprimida. O movimento é pequeno, a volatilidade é baixa, mas a energia potencial para o movimento explosivo, para o início de uma nova batalha, está aumentando a cada segundo. Ok, agora que a gente já entendeu os diferentes sons da batalha, como é que se usa isso na prática? A resposta está em mudar a mentalidade, em parar de reagir com medo e começar a analisar com curiosidade, que nem um detetive numa cena de crime. A pergunta então é direta. Diante de um gráfico super volátil, o que a gente faz? Foge? Entra? A resposta para essa pergunta é o que separa a abordagem amadora da profissional. E a diferença, olha, é gigantesca. E este slide ilustra essa diferença de um jeito brilhante. A mentalidade amadora vê a volatilidade como um sinal de perigo e foge. A profissional vê como um sinal de informação e se aproxima para investigar.
A pergunta "quem está ganhando" não é abstrata. Significa olhar para o gráfico e se perguntar: peraí, os preços estão fazendo máximas e mínimas mais altas ou mais baixas? A força que empurra para cima parece mais cansada que a força que empurra para baixo? É uma mudança de medo para análise forense. Então, o pulo do gato é este: transformar a observação em um processo, quase um checklist. Em vez de só sentir o caos, a gente faz perguntas estruturadas. Primeiro, qual a intensidade da briga? A volatilidade está alta, média ou baixa em comparação com o histórico recente? Segundo, a briga está esquentando ou esfriando? As velas estão ficando maiores ou menores? Isso diz se a urgência está crescendo ou se um lado está desistindo. E terceiro, e mais importante, nesse cabo de guerra todo, alguma das pontas está se movendo? Isso nos leva de volta àqueles 3 estados que vimos. Tem um vencedor claro, um empate ou um consenso. E vale a pena reforçar essa ideia, viu? Mercados calmos, de baixa volatilidade, são mercados onde pouca coisa está sendo decidida. As grandes histórias, as grandes mudanças de poder e as oportunidades mais claras acontecem quando o volume da conversa está no máximo, ou seja, na alta volatilidade. É onde o dinheiro e a convicção estão falando mais alto. E se a gente tivesse que resumir tudo em uma única metáfora, seria esta. É uma forma poderosa e muito intuitiva de entender o que estamos vendo. Não é ruído, é um sinal vital. Então vamos detalhar essa respiração. Uma respiração ofegante, rápida e profunda? Isso é alta volatilidade. É o mercado em plena luta, precisando de mais oxigênio para o combate. Uma respiração calma, suave, é a baixa volatilidade. O mercado em repouso depois da batalha ou se preparando para a próxima. Observar se a respiração acelera, se a volatilidade aumenta, nos diz que a urgência da disputa está crescendo. E se ela se acalma, se a volatilidade diminui, é um sinal de que o conflito pode estar chegando a uma resolução. E no fim das contas, a grande conclusão é essa. O objetivo não é prever o futuro com uma bola de cristal, mas sim diagnosticar o presente. É entender o estado emocional do mercado agora. Ao fazer isso, a perspectiva muda completamente. O medo do desconhecido dá lugar à clareza de uma conversa onde finalmente a gente entende a língua que está sendo falada e pode participar dela com muito mais inteligência e confiança.